94 milhões de brasileiros, quase metade do país. Todos dependentes de um único sistema. E você, talvez seja o próximo. R$500 bilhão por ano. 500 bilhões drenados dos cofres públicos para manter funcionando a maior máquina de controle social já criada no Brasil. 44% da população brasileira hoje depende do Estado para sobreviver. E isso não é acidente, é projeto. Mas o mais chocante ainda está por vir. De janeiro a julho de 2025, o Brasil criou cerca de 1,5 milhão de empregos formais. Boa notícia, certo? Errado. 77% dessas vagas foram ocupadas por pessoas cadastradas no CadÚnico. Pessoas que, mesmo trabalhando 8 horas por dia, continuam oficialmente pobres. R$ 218 por mês por pessoa. Esse é o critério oficial de pobreza. E foi calculado exatamente para manter você dependente. Mesmo que você ganhe R$ 1.500, se tem família grande, ainda é pobre para o governo. E continuará recebendo os benefícios. E votando em quem os mantém. A lógica é cruelmente simples. Quanto mais miséria, mais controle político. O Bolsa Família não é programa social, é curral eleitoral, administrado com a frieza de quem sabe que pobreza rende dividendos políticos. Enquanto isso, quem empreende, trabalha e paga impostos, é sufocado por uma carga tributária recorde. Para sustentar quem? A máquina da dependência. A classe produtiva está sendo dizimada para alimentar o monstro que vai devorá-la por último. Após quase 2 décadas do mesmo governo, o Brasil não saiu da desigualdade, mergulhou ainda mais fundo nela. O regime se apresenta como o salvador dos pobres, mas na prática, precisa deles, pobres, para se perpetuar no poder. Você não terá nada e será ironicamente feliz. Essa profecia já está se cumprindo no Brasil. E você pode ser o próximo. Se inscreva e assista agora ao episódio completo. Descubra a verdade que eles não querem que você saiba, antes que seja tarde demais. Papo de Bunker. Aqui fala-se de tudo. Quase tudo. 94 milhões de brasileiros presos ao governo. A verdade que ninguém conta, mas nós vamos contar. Claudinho, tivemos a analisar alguns documentos, né? Imagina, 94 milhões de brasileiros, que corresponde isso praticamente a metade do país, né? E hoje o que é que eles estão? Estão completamente amarrados ao governo federal através de vários programas sociais. É isso que está acontecendo neste momento, não é? Mas peraí, você está dizendo que 44% da população brasileira depende do Estado para sobreviver? Exatamente. E o mais chocante é que, mesmo com a criação este ano de cerca de 1,5 milhão de empregos, 77% dessas vagas que foram criadas, não é? Elas foram ocupadas por pessoas que continuam no CadÚnico. Ou seja, elas estão trabalhando nessas vagas, não é? Mas ainda são classificadas como pobres. Não é? Ou seja, tudo continua igual. Tudo continua e é tudo calculado dessa forma, estranhamente. Não é? Tá, mas isso não faz sentido nenhum. Exato. Ou faz sentido demais para quem quer manter o poder. Exatamente. Essa pode ser uma das razões, não é? Pessoal, nos próximos minutos vamos desmascarar a maior máquina de controle social já criada no Brasil. Preparem-se para descobrir como R$500 bilhão por ano está sendo usado não para libertar essas pessoas, não é, que são nesses planos do auxílio, não é, mas para aprisionar ainda mais esse povo, o nosso povo brasileiro. Não é? Bom, e eu sou o Cláudio. Estou sem barba, mas sou eu. Né? Dezenas de políticas públicas
que prometiam acabar com a pobreza. E eu sou o Armando e não tenho medo de falar verdades inconvenientes. Ou seja, não podemos ter filtro porque são verdades que elas nos contam sobre o sistema que nos governa. Não é? E hoje você vai descobrir 3 coisas que vão mudar completamente a sua visão sobre programas sociais no Brasil. Em primeiro lugar, porque trabalhar no Brasil virou sinónimo de continuar pobre. Ou seja, a pessoa trabalha e continua um pobre oficial, não é? Estatisticamente. Não é? Em segundo lugar, vamos considerar que o montante de 500 bilhões por ano estão criando a maior operação de compra de votos da história. E em terceiro lugar, qual é a verdadeira razão pela qual o governo precisa que você continue dependente dele? Não é? E se você quer entender o Brasil real, não sai daqui. E se esse episódio abrir seus olhos, compartilhe com 3 pessoas que precisam ouvir isso. Exatamente. Vamos ao papo de hoje, não é? Cláudio, então, como dizíamos há pouco, na abertura, não é? Temos 94 milhões de pessoas, não é? Vamos tentar dimensionar isso para os espectadores e para os nossos ouvintes do podcast. Não é? Se considerar que isso é mais que a população inteira da Alemanha, imagine um país europeu desenvolvido inteiro dependendo de auxílio governamental. Isso é enorme, não é? E olha só para um outro dado, não é? Que pode fazer entender melhor a situação, não é? 57% desses 94 milhões que estão nesses programas sociais, não é? Mais concretamente do Bolsa Família, não é? Um programa que deveria ser temporário, não é? Ele virou praticamente uma profissão, uma ocupação da pessoa. E não pode ser, não é? Então, e aí a gente chega no paradoxo, que mesmo de uma forma ou de outra, até os economistas estão brigando por isso, criamos 1,4 milhões de empregos de janeiro a julho de 2025. E 77% dessas vagas foram para pessoas desse programa. Ou seja, elas estão trabalhando, não é? E, ao mesmo tempo, elas continuam oficialmente pobres. Não é? Então não mudou nada. Tá. Não mudou nada. Então isso significa que mesmo empregado, você ganha tão pouco que precisa do governo? Ou o que é pior, o critério de pobreza é manipulado para manter você dependente disso? Exatamente. Ou seja, se tu calculares, por exemplo, 218 reais, não é? Por mês, por cada pessoa, não é? Esse é o critério oficial brasileiro em relação à pobreza. Ou seja, qualquer família que ganhe até esse montante, 218 reais, por pessoa, está, entre aspas, pobre. Continua pobre. E terá sempre direito a esses benefícios sociais. Entendes? Tá. Então aqui está o truque. Mesmo que você consiga emprego aí para ganhar um salário mínimo de R$ 1.518, Sim. Se você tem família grande, você ainda continua pobre oficialmente. Exatamente. Ou seja, isso é genial, mas no aspecto inverso. É genial na maldade. Não é? Ou seja, o sistema foi desenhado para que tu nunca possas sair dele. É assim que eles estão acorrentando e aprisionando as pessoas. É ou não é? Mas espera, que piora muito, né? Sim. Porque aí eu vou te contar algo que vai te deixar sem palavras sobre o custo real dessa operação. Porque aí encaixa uma outra situação. 500 bilhões por ano, ou seja, meio trilhão de reais. Você tem noção do que isso representa? Para contextualizar um pouco,
é quase o PIB inteiro de países como um país europeu que a gente conhece, que é a Bélgica, não é? Ou de um país que teve em conflito, que é Israel. Imagina. É um PIB desses países. Tá aí a sacanagem. De onde vem esse dinheiro? Do seu bolso, de quem trabalha, do quem empreende ou paga imposto nesse país. Exatamente. Aí é que vem toda a tributação, não é? A classe produtiva brasileira, não é? E a classe produtiva brasileira ela está sendo ordenhada para sustentar, digamos, entre aspas, não é? O maior curral eleitoral já criado na história do Brasil. Nada mais é do que isso. É ou não é? E o mais perverso é quanto mais a economia vai mal, mais gente entra nos programas. Então, de uma forma ou de outra, mais votos o governo garante. E começa-se a tornar o quê? Começa-se a tornar um ciclo perfeito. Não é? Um ciclo perfeito que pode levar à perpetuação do poder. Não é? Ou seja, o governo, com essas políticas, cria uma crise, oferece uma solução e depois tenta eternizar a sua dependência. Não é? Cara, me explica uma coisa. Se o objetivo é acabar com a pobreza, por que ao longo do tempo, quase 2 décadas de lulismo, a desigualdade só aumentou? Porque o objetivo nunca foi acabar com a pobreza. Não é? Porque passou longe disso. Não é? O objetivo é nada mais, nada menos do que administrar a pobreza para se perpetuar, para fins eleitorais. Não é? Esse é o objetivo principal. Eles não estão se preocupando com as pessoas. Tá, o pobre não é tratado como um cidadão, mas sim com potencial, mas como um commodity político. Exatamente. E tem mais do que isso. Não é? Eles chegam ao ponto de manipular até as próprias estatísticas. Tu viste até casos de diretores do IBGE que se demitiram em discordância, não é? Eles dizem que saíram 14 milhões da extrema pobreza. É totalmente falso. Não é? Totalmente falso. Mas alegaram que pode ser apenas ajuste metodológico, que mudaram a forma de contar, não necessariamente a realidade das pessoas. E enquanto isso, o que é que acontece? Quem tenta produzir riqueza neste país, está sendo completamente oprimido, sufocado por cada vez mais impostos que não param de ser criados, não é? Para bancar toda esta farra. É isso que nunca para, não é? E as pessoas fartam-se, não é? Tá, falando nisso, você sabe qual é a carga tributária real que recai sobre quem trabalha para sustentar isso tudo? Não sei ao certo. Então vamos lá, prepare-se para um choque. A verdade é que criaram a maior fazenda de escravos eleitorais da história, não é? Só que os escravos não sabem que são escravos. Esse é que é o dilema, não é? Ou seja, tu criaste alguém que está aprisionado e que ele ainda não se deu conta. Tá, pense comigo. Se você depende do governo para comer, para morar, para existir, você é livre. Ou para votar contra ele, você não pode ser. Claro que não. Não é? Claro que não. Porque é como se fosse, entre aspas, uma chantagem institucionalizada. Não é? Ou seja, o que é que vão dizer à pessoa que está recebendo benefício? Oh, vote em nós, ou então a gente vai deixar você passar fome. É quase uma obrigação, não é? E o mais cruel, vendem isso como amor pelo Exatamente. povo, entre aspas. Exatamente. Né? Que amor é esse que mantém o povo na miséria, velho? É algo que é quase uma lógica perversa deste tipo de governos, não é? Deste tipo de gestão danosa. Não é? Quanto mais miséria, haverá sempre cada vez mais controle político. Isso nunca vai mudar, seja qual país for. Qual país? Sabe o que me revolta como a nossa análise estava sendo feita? 500 bilhões por ano poderia transformar o Brasil em uma potência, Exatamente. velho. Exatamente. Imagina só, por exemplo, se esse dinheiro fosse canalizado, fosse investido em educação de qualidade. Por exemplo, se fosse investido em infraestrutura, se fosse investido em segurança pública, em saúde, em desburocratização. Imagina como é que a gente estava na escala dos países mais desenvolvidos.
Né? Cara, poderiam ter criado as condições para que essas pessoas elas se emancipassem de verdade e não ficassem eternamente dependentes. Exatamente, porque é a tal história da vara para pescar, não é? Então, aí elas deixaram de ser gado eleitoral. Elas deixaram que o sistema e que o sistema ele controle tudo isso. Porque o sistema ele permite ou não permite o que a pessoa pode fazer. O que é mais absurdo é que há países que saíram da pobreza extrema em menos tempo, investindo nessas oportunidades. Exatamente. E não criando dependência. Exatamente. Se nós virmos o exemplo de Coreia do Sul, Singapura, até do Chile, por exemplo, todos eles apostaram na emancipação. Ou seja, não na completa domesticação ou no aprisionamento das pessoas num nível de pobreza quase desumano. Que aqui no Brasil o Estado virou um novo senhor de engenho, né? E os beneficiários, os novos escravos, vamos colocar dessa forma. E quem por exemplo, financia essa escravidão moderna? Quem é que financia? Não é? A classe média, por exemplo, é uma classe média trabalhadora que está sendo completamente aniquilada, não é? Por altas cargas tributárias, os impostos que não param de crescer, não é? E não sei onde é que a gente vai parar. É ou não é? Mas ainda tem uma coisa ainda mais sinistra. Que tudo que preciso, aí eu vou colocar para vocês entenderem. Me explica só uma coisa. Porque alguém que trabalha, por exemplo, vamos fazer um cálculo, 8 horas por dia, não é? Ainda precisa de auxílio do governo. Porquê? Não é? Não deveria. Era ou não era? Mas isso é fácil de explicar. Porque o sistema é desenhado para manter salários baixos e dependência alta. E nada mais é do que quase uma réplica barata, não é? Do modelo chinês. Aquele modelo chinês que controla socialmente e que adaptou esse tipo de sistema ao Brasil tropical. Exato, porque eles sabem exatamente onde você mora, quanto ganha, quantos filhos e até onde trabalha. Tá? E quase que sabem onde é que tu votas também, né? Mas pronto. E usam essas informações para te manter na linha, não é? Ou seja, se tu saís fora do roteiro, não é? Pode significar o quê? Como na China. Significa que tu tens um score negativo, tu não tens acesso a muita coisa, não é? Porque os benefícios do governo viraram o maior banco de dados de controle social da América Latina. Exatamente. E o mais diabólico, não é? É que as pessoas que fazem isso, que dão os seus dados, elas fazem para agradecer a própria prisão. Parece até quase uma coisa sui generis, não é? Ou você não terá nada e será feliz. Essa era a frase do Fórum Econômico Mundial. Charles Schwab, não é? Está sendo aplicada no Brasil há anos. Klaus Schwab. Klaus Schwab. E pronto, a propriedade privada também virou um privilégio, não é? De muito poucos, não é? Dos senhores, não é? Enquanto a massa depende de quê? Depende do Estado, que virou quase um senhor do engenho, um patrão, um chefe, um carrasco, não é? É isso que o Estado virou. E aí eles vão apertando o cinto. A crise aperta de verdade e adivinha? Mais programas sociais. Exatamente. Mais controle. E mais dependência. Mais escravidão, não é? Ou seja, é tão somente uma receita que é quase perfeita para quase um totalitarismo adaptado à brasilidade, não é? Vamos dizer assim, não é? Não precisa de tanques, não precisa de submarinos, não precisa de porta-aviões, mas quando tu controlas o prato de comida do povo, controlas quase tudo, não é? É ou não é? E para variar, a classe média está no meio desse tiroteio. Exato. Sendo massacrada para pagar a conta e não percebe que é a próxima na fila. Exatamente. Quando a classe média quebrar, não é? E não falta muito, vai sobrar só o quê? O Estado, não é? E o Estado vai ganhar mais dependentes. É esse o objetivo, não é? Aí eles terão todo o controle da classe média também.
Nada mais é que um jogo. Tá, mas quando a gente traz o problema, a gente traz uma saída. Qual seria? Ou já é tarde demais? A verdade que ninguém quer ouvir é esta, não é? Nós vamos passar a falar, não é? O Brasil, o que é que está acontecendo? Ele está sendo transformado na maior fazenda humana da história e cobaia em muitos sentidos, não é? Não é, Cláudio? E o pior, isso está acontecendo com aplauso dos próprios fazendários. Que são os escravos, né? Neste caso são dos benefícios, né? Vocês sabem qual é a prova definitiva disso? É que mesmo com todos estes programas que foram inventados, foram criados por um gênio da lâmpada, né? Estes programas sociais, não é? A violência, ela só aumenta, a educação só piora, a economia só mingua. Então, do que é que valem os programas, não é? É porque o objetivo nunca foi resolver problema. É perpetuar problemas para justificar o próprio poder. Exatamente. Ou seja, o que é que eles precisam de fazer? Eles precisam que você continue pobrezinho, não é? Que você continue violento, que você continue deseducado, doentinho, dependente, não é? Para continuarem com os programas. É tão fácil, não é? Por quê? Um povo educado, próspero e independente é o pior pesadelo de qualquer governo autoritário. E aqui está a revelação que talvez irá mudar a sua vida, a vida dos seus familiares, não é? Você não é um cidadão neste país, não é? Eles vos tratam ou nos tratam como se a gente fosse um número, um gado eleitoral, como se fosse uma vaca leiteira eleitoral, vamos dizer assim, não é? Se você recebe o benefício, é gado. Se você paga imposto para bancar o benefício, é a vaca leiteira. Exatamente. Ou seja, e ambos estão sendo o quê? Ambos estão sendo ordenhados, não é? Pelo mesmo sistema, não é? Que promete te proteger e, ao invés disso, faz exatamente o contrário, não é? E aí, nós estamos vendo que a única saída é acordar, é se organizar, é exigir um Estado que emancipe as pessoas e não que escravize. Porque a alternativa é aceitar que você e seus filhos viverão para sempre como propriedade do Estado? Não, não é essa a alternativa, não é? Não seremos a propriedade do Estado, não é? Nós seremos os contribuintes para o Estado, não é? Para o desenvolvimento do Estado, não é? Voltando, recapitulando só para vocês terem uma ideia, 94 milhões de brasileiros dependem do Estado. R$500 bilhão por ano é gasto para manter essa dependência. E mesmo quem trabalha continua oficialmente pobre. Exatamente. Ou seja, isso não é incompetência. Não é? As pessoas não são incompetentes. Não é? É um sistema que foi criado, é proposital e é a maior operação de controle social da história brasileira. Foi desenhada dessa forma para que as pessoas sejam sempre dependentes. Nada mais é. Se bobear, não é da história brasileira, quiçá do mundo. Se você entendeu a gravidade do que discutimos aqui, compartilha. É sua obrigação, pelo menos, passar esse episódio à frente. E, além disso, não se esqueça de se inscrever para nos dar uma fortalecida, para que nós continuemos a publicar, não é? Mande para todas as pessoas que precisam de ouvir este tipo de conteúdo, porque quando a classe média desaparecer, ela também será dependente de benefícios e não haverá mais quem pague a conta. Aí é que é o grande problema. Então precisamos de acordar, não é? E aí? A gente vai seguindo por aqui com a nossa briga como uma luta contra os moinhos de vento de Cervantes. Ou seja, você irá descobrir sempre, em cada episódio, comentários, podcasts acerca de histórias reais que nos perturbam e que pouca gente ou que pouca mídia divulga ou que conta. Não é, Cláudio? E até lá! Lembre-se que o povo que aceita viver de esmola merece o governo que tem. E o nosso Papo de Bunker é sempre fiel à máxima, sempre falando o que os outros não têm
coragem de falar e aquilo que falamos é sempre sem censura, sem filtro, de modo a informar as pessoas da verdade mais aproximada ao que ela é. Tá bom? Agradecemos a vossa audiência. Até o próximo episódio e fiquem com Deus, se protejam. E senta o dedo no like. Running, running.